Uma coisa que eu gosto bastante no Banco Santander também é o fato dele ter poucas ações no mercado. Então, o que você tem? Você tem vou falar em números mais ou menos aí. Você tem, o que é o Santander? 7,5 bilhões de ações, das quais 90% está na mão dos espanhóis, outros 10, 9 e pouco por cento está na mão free float, brasileiro, as pessoas compram, beleza. Então você tem assim, poucas ações no mercado. Quando você tem digamos assim, um ataque especulativo, você aluga suas ações, além de você ter um dividendo muito favorável, na casa pelo menos de 6%, você tem também uma forma de você ganhar dinheiro através dos aluguéis de ações. Eu concordo inteiramente com o Barça quando ele fala que o aluguel de ações é terrível. Ele tem razão, porque, cara, você não pode alugar uma casa e vender a casa que você tá. Exato. Eu acho isso maluquice. Mas é o que acontece no mercado. Então, se você pode usufruir disso, beleza. Eu alugo as minhas ações para ter uma quirelinha lá a mais, um fluxo de caixa, e eu contribuo para que as ações do Santander continuem caindo. Uma pergunta, Baroni. Complicado. Quais características para uma empresa te fazem afirmar esta é uma boa ação de uma empresa? Eu dou uma olhada nos últimos 10 anos, André, porque eu sou extremamente conservador no mercado. Então eu tenho poucas ações, eu tenho 7 empresas na carteira, só que eu tenho muitas ações dessas empresas. Essas ações, elas pagam os boletos, que é o que eu sempre falo, dividendo paga boleto, e ainda sobra para você reinvestir. Isso é o conceito de bola de neve, né? Claro que isso não foi do dia para noite, isso não acontece do dia para noite, não tem dinheiro fácil na Bolsa de Valores, mas se você for muito disciplinado e comprar todos os meses um excedente lá do capital que está sobrando, bonitinho, isso vai acontecer. Isso acontece em algum momento. Eu procuro analisar empresas nos últimos 10 anos, então eu pego basicamente o dividend yield médio nos últimos 10 anos, comparo com a cotação naquele momento, e se ela passa nesse crivo, dentro de um setor bom, ou seja, banco, energia, saneamento, seguro, telecom, ela está elegível para entrar na carteira. Né? E também tem outros aspectos que a gente acaba olhando, né? Eu particularmente dou uma olhada com um pouquinho mais de carinho em relação ao produto da empresa, né? Então, um exemplo, em 2006 eu usava muito o Banco Itaú. Eu já tinha uma identificação muito forte com o Itaú, porque era um banco que, assim, para mim sempre funcionava muito bem. Eu tinha que ir pouco em agência em comparação com os outros, claro que naquela época você ainda tinha que ir em agência, mas menos em relação a outros bancos que eu também tive. Então você acaba desenvolvendo uma identificação. Você pega, sei lá, Porto Seguro, que é uma empresa que eu olho desde 2010 na Bolsa, o Itaú inclusive comprou uma participação na Porto Seguro. Cara, eu acho que não existe uma pessoa que fala mal da Porto Seguro como cliente. Não tem. Ótima seguradora. Eu lembro da minha mãe, quando eu falava, entupiu uma coisa em casa, seu pai não tava, chamei a Porto, eles vieram rapidinho e tal, não sei o quê. Então existe essa identificação também que faz com que você crie laços com essas empresas. É bom que você tenha laços com empresas, né? É uma marca valiosa. Você citou a Porto. Sabe que eu ouço muito, Baroni? Por exemplo, às vezes o cara recebe 3 cotações de seguros. Ele fala, eu vou pagar um pouco mais, mas eu vou ficar na Porto. Porque ela fez a marca Nome, ser né? valiosa. Nome, eu exatamente. acho que entra no que você tá falando também, Sim, né? totalmente. E assim, o setor de seguros é muito engraçado, né? O setor de seguros, você já parou pra pensar, cara? Você vai fazer um seguro, tava parando pra pensar esses dias. Eu falei, eu vou lá, sei lá, exemplo, eu tenho um carro de 50 mil reais, vou pagar 2.500 reais pra uma empresa de seguro. E quando eu pago, eu rezo pra que eu não utilize o seguro. Eu sempre penso isso, cara. Eu falo muito nos meus vídeos. Seguradora é a empresa mais linda que tem no mundo. Talvez seja melhor que energia, Ela né? tem cliente que compra o serviço, não quer usar o serviço, ou seja, a grana fica guardada. Sim, fazendo float lá, financeiro. E agora com renda fixa em alta, cara, Exato. imagina quanta grana que eles não ganharam com o dinheiro parado. Pois é. Então, você paga, torce pra não usar. Se você bate o carro, você faz de tudo pra não acionar, porque você sabe que você vai pagar a franquia, você vai perder ponto na renovação. Isso acontece com casa, com carro, com, sei lá, tudo. Seguro de vida, prestamista, enfim. Então, assim, é um setor que é altamente resiliente com o passar do tempo. É um setor certeza. que você quer trazer pra dentro de casa. Você quer ter o máximo possível de empresas dentro desse setor. Claro que não a qualquer preço, né? Sim. Você pode pegar a melhor empresa do planeta, se você for pagar um preço muito fora, que não pague nem 6% de dividendo ao ano, cara, é melhor você não ter, que uma boa empresa também pode ser um mau negócio. Exatamente. Agora, você pega empresas dessas que a gente sempre fala no Brasil, são mato alto, né? Você tá comprando... Quais empresas são suas preferências hoje no setor? Olha, eu gosto muito da BB Seguridade, mas exclusivamente falando em relação a preço. Porque a Porto Seguro, eu comprei a Porto Seguro lá em ano passado, mas quando ela caiu para R$16. Tá. Assim, você dá aquela porrada, infelizmente, hoje deve estar orbitando os R$30, R$28. Infelizmente, eu acho que é um preço que não é convidativo no final, né? A BB Seguridade, ao contrário, ela anunciou e pagou quase, acho que foi R$1,63 de dividendos, ela estava valendo R$30. Sempre pagou bem, né? Sempre pagou bom. O que eu não gosto muito das empresas seguradoras, né? Das seguradoras, especificamente a BB Seguridade, é o pagamento ser semestral. Eu não gosto muito disso e eu também...
a gente sempre fala para o iniciante estudar o que ele está trazendo para dentro de casa, né? Que empresa que ele está trazendo para a carteira. O fato dela pagar de 6 em 6 meses acaba me incomodando um pouco, mas mais pelo fato de você não ter um fluxo de caixa mais constante. Eu sempre gostei muito do Banco do Brasil em função justamente disso. A cada 2 meses está pingando um dinheiro na tua conta. Então, eu já passei por muitas crises. Eu passei pela crise de 2008, 2012, 2016, pandemia. E a coisa que eu mais gostava de ver era a recorrência do pagamento de dividendos, inclusive aluguel de ações. Aluguel de ações é uma coisa muito... o Barsi não gosta e ele tem razão no aspecto que ele fala. Ele fala que derruba o mercado, né? Eu gosto muito de aluguel de ações no setor bancário, por exemplo, que é um setor que eu tenho uma história com o setor bancário. Eu me considero já um banqueiro, sabe, André? Mas então, eu acabo olhando empresas desse setor porque esses setores são mais resilientes. O banco paga de forma bem constante dividendos. Eu tenho olhado, por exemplo, muito o Santander. Santander, eu comprei há um tempo atrás Santander, foi a 7ª empresa da minha carteira, abri uma posição nela, uma posição boa. O valuation estava convidativo, né? Eu não acompanho muito o Santander. O Santander, assim, ele tá passando por um perrengue, a verdade é essa, né? Tá passando por um período bem conturbado em função das PDDs que ele tá fazendo, né? Em função dos empréstimos que ele fez, que não foram empréstimos Bradesco bons. também, né? Bradesco também tá passando por isso. Mas eu acredito, como sempre, André, eu sempre falo isso, as empresas são organismos vivos. Sim. Elas erraram. Eu acredito que elas não vão errar de novo. Então, você assiste, você acompanha as empresas e eles mesmos falam, né? Hoje, o Santander acho que está com ROI de 10%, 11%. E eles mesmos, em entrevistas, em reuniões, eles mesmos falam que eles vão recuperar um ROI de 15% a 20%, como sempre foi o habitual. Uma coisa que eu gosto bastante no Banco Santander também é o fato dele ter poucas ações no mercado. Então, o que você tem? Você tem vou falar em números mais ou menos aí. Você tem... O que é o Santander? 7,5 bilhões de ações, das quais 90% está na mão dos espanhóis, outros 10, 9 e pouco por cento está na mão da free float, brasileiro, as pessoas compram, beleza. Então você tem assim, poucas ações no mercado. Quando você tem digamos assim, um ataque especulativo, você aluga suas ações, além de você ter um dividendo muito favorável, na casa pelo menos de 6%, você tem também uma forma de você ganhar dinheiro através dos aluguéis de ações. Eu concordo inteiramente com o Barsi quando ele fala que o aluguel de ações é terrível. Ele tem razão, porque, cara, você não pode alugar uma casa e vender a casa que você tá. Exato. Eu acho isso maluquice. Mas é o que acontece no mercado. Então, se você pode usufruir disso, beleza. Eu alugo as minhas ações para ter uma quirelinha lá a mais, um fluxo de caixa, e eu contribuo para que as ações do Santander continuem caindo. Sim. Quanto mais elas caírem, mais você vai comprar mais. Exatamente, mais perto eu fico dos meus objetivos. E a tua preferência hoje no setor bancário? Hoje Eu sei que você gosta de Banco do Brasil também. Então, só não é o Banco do Brasil porque eu tô enfincado na memória de mercado dela aos 30. Eu não consegui vencer, né? Não consegui vencer. Eu particularmente já gosto muito do Banco Itaú, cara. Também. Eu acho que eu sou correntista há muitos anos, eu acho que o Itaú ele vem se modernizando muito, né, cara? Então, eu acho que todos os bancos, digamos assim, esses tradicionais, eu acho que eles comeram muita bola. Sim. Porque eles deixaram as fintechs chegarem no Bank, Banco Inter, eles deixaram o BTG e a XP tomar uma proporção muito grande. Verdade. Teoricamente, eles estavam acomodados. Berço esplêndido, né? Berço esplêndido. E aí, essa galera chegou, mas agora, cara, eu vejo o Itaú acordando, ele tá batendo de frente. Tem ótimos produtos na prateleira de investimento. Sim. Comprou recentemente, né, empresas aí para investir no exterior. Então, eu acho que o Itaú realmente vem fazendo um bom papel. Agora...